Então, para início da nossa noite, nós vamos convidar a Thalita para a declamação de um poema. Boa noite a todos. Poema Pássaros Livres, de Rabindranath Tagore, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Os meus são cantos que o coração desata em arrebatamentos ricos de emoção. As minhas são canções que a ternura liberta das entranhas da alma e atira no rumo dos ventos viajeiros para que vençam as distâncias. Tenho a sensibilidade aguçada pelo amor e libero a música doce da esperança que jaz na janela da minha pequenez. Espalho pelo ar as notas do pentagrama que a vida entoa no profundo do meu ser. Buscando meu rei, meu senhor, modulo meu verbo e chamo, e canto, e suplico. Pássaros livres, eles voam ganhando espaço na direção do infinito e se vestem de luz. Durante as pesadas monções e no período das secas, os meus pássaros, da mesma forma, cantam em liberdade, enriquecendo a paisagem com som e emoldurando-a de beleza. Os meus cantos são poemas vivos de amor, que se libertam da gaiola estreita da emoção, onde nascem e vencem a amplidão, como pássaros da felicidade. Aceita, meu Senhor, a minha melodia e faze que ela seja sempre os pássaros livres, portadores da paz e anunciadores da primavera perene, para todos os esquecidos do mundo. Assim cantarei, e os meus serão poemas e canções imortais. Gratidão. Meus amigos, essa noite para nós é uma noite de festa e de alegrias. Nós estamos fazendo o lançamento do livro A Lei do Amor, uma reflexão sobre a evolução moral dos nossos filhos, de autoria da nossa querida Leia Komar Riva. A nossa amiga é doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e é especialista em violência doméstica contra a criança e adolescente. Também professora aposentada da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E é também a nossa companheira aqui da casa, trabalhadora, nas atividades assistenciais, nas atividades doutrinárias, colabora na divulgação da nossa doutrina, participando aqui de estudos, fazendo palestras aqui e em outros centros espíritas. É uma alegria, porque este livro, nós acompanhamos o trabalho da nossa irmã e vemos com muita alegria esse resultado. É uma obra que trata de um assunto sempre será importante: a família, a educação dos filhos, a formação à base da sociedade, porque a família é a menor célula da sociedade. E nós sabemos a importância da família viver em harmonia perene.
E essa obra trata exatamente disso, abrindo caminhos, horizontes, para que nós possamos entender realmente a nossa importância junto dos nossos familiares. Nós teremos então a palestra a cargo da nossa irmã, e antes de nós passarmos a palavra a ela, nós convidamos a todos para que unamos o nosso pensamento através da prece. Amado Mestre e Senhor Jesus, nos recordamos daquele momento em que o Senhor foi chamado, avisando que sua mãe e seus irmãos o esperavam. E o Senhor respondeu: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão todo aquele que faz a vontade do Pai. O Senhor, neste momento, ampliou o conceito de família, falando-nos da família espiritual, dos laços espirituais que nos unem a todos. Mas nós sabemos que para alcançarmos essa perene alegria da família espiritual, nós precisamos começar na família consanguínea, vencendo as dificuldades, os desafios e buscando a orientação maior que a humanidade tem, que é a sua mensagem de luz, as suas palavras de vida eterna. Abençoa, Senhor, esse trabalho deste livro tão profícuo e tão importante para todos nós. E envolva nesse momento a nossa Leia em vibrações de paz, a fim de que ela possa nos transmitir a mensagem que ela preparou. Em teu nome, sob a bênção da sua paz, nós iniciamos a nossa reunião. Sê conosco, agora e sempre. Então vamos ouvir a nossa irmã. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa Casa de Maria. Quero inicialmente agradecer a presença de todos os irmãos que aqui estão. Também agradecer, no nome da Bel, do Luiz, do Divaldinho, a oportunidade que essa casa nos dá de trabalho, de aprendizado. Agradecer a minha família, aos meus amores, a todos os amigos que aqui nós conquistamos. Aqui, nessa casa, através dos trabalhadores, nós reconhecemos realmente o valor da vida, da amizade. Vejo em cada um pouco de mim, um pouco de nós. Aqui, muito me honra participar. Todos aqui são bem-vindos. Essa casa oferece trabalho para todos nós, de segunda a segunda, e todos nós somos convidados. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho. Bem, como nós estamos vendo, né, hoje nós estamos lançando o livro denominado A Lei do Amor, no qual nós faremos uma reflexão sobre a evolução moral dos nossos filhos. Esse livro foi escrito, né, sobre a orientação, né, de autores espirituais que vêm sempre conosco, sempre nos inspirando ao trabalho, né, ao conhecimento, ao reconhecimento, né, da doutrina. Entre os seus objetivos principais, nós temos como reflexão verificar a implicação dos cuidados e a ausência ou a deficiência dos mesmos por parte dos pais ou tutores na vida de seu filho ou tutelado. E também pensar em uma forma de educá-los de modo a oportunizar a sua evolução moral, a evolução moral dos nossos filhos, das nossas crianças. Pois bem,
O trabalho, então, ele se traz, né, a doutrina espírita, que ela explica a justiça divina junto às relações familiares por meio da reencarnação, do livre-arbítrio e da lei de ação e reação. Por quê? Porque esses três princípios, eles são capazes de subsidiar todas as relações familiares, como a gente vai buscar compreender. É claro que aqui nós estamos fazendo uma apresentação do livro, né? Mas o livro ele consta, né, de muitas outras informações que nós podemos levar para o nosso dia a dia, para o nosso conhecimento, para a aplicação junto aos nossos filhos. Filhos aqui, não só filhos biológicos, filhos consanguíneos, mas também os filhos do coração, ou seja, todas as crianças. E aí nós vamos ver que para o espírito renascer no orbe terrestre, ele precisa, né, de um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, ele vai fazer as escolhas das provas que ele precisa na vida física para se melhorar. Por quê? Nós somos todos criados simples e ignorantes, rumo que à perfeição, à angelitude. E para que nós possamos chegar à angelitude, nós passamos por várias reencarnações, né, nos quais nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher esta ou aquela situação, essa ou aquela realidade que nós queremos viver. Claro que se nós agirmos com o coração, se nós agirmos pelo bem, nós teremos com certeza mais facilidade, chegaremos mais próximo às esferas superiores. Mas nós ainda somos todos espíritos imperfeitos e ainda carregamos muitas mazelas, né? Pois bem, então, no planejamento que é reencarnatório, nós escolhemos as provas e nós também teremos algumas missões. Além disso, para que o espírito renasça, ele precisa dos pais, né? Nós não temos bebê sem pai e mãe, ou seja, sem o material genético masculino e feminino. E esse espírito ele vai renascer dentro de determinada família. Acontece que nem sempre ele renasce numa família e ele vai ser criado por essa família, pelos pais. Muitas vezes ele é criado pelos pais adotivos, por avós, por irmãos, tios, madrasta, padrasto, né? Ou outras pessoas, que deve se estabelecer relações do quê? De afetividade. Na maioria das vezes, isso ocorre, muitas vezes não. Bem, acontece também que nós sabemos que nós somos colocados em determinada família, que nessa família nós temos laços de carinho, de afeição, e também temos laços de desafetos. É por isso que, junto aos filhos, nós vamos ver situações de abandono, tanto pelo pai como pela mãe, né? Quando essas crianças, muitas vezes, são levadas a conviverem com outras pessoas. Emmanuel e o irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, eles vão nos dar vários exemplos, né, dessas famílias que não são tecidas aí pelos laços da afetividade, do carinho, mas que estão colocadas, né, aqui para se melhorarem, para aprenderem a conviver um com os outros. Pois bem, nós passamos, todos nós, por várias fases da vida. Nós começamos lá, né, no processo reencarnatório, nós nascemos, nós temos a infância, a juventude, depois a idade adulta e a velhice. Eu sei que a medicina traz uma classificação, o direito outra, mas Emmanuel vai nos dizer
que a primeira infância, até os 7 anos, é o período mais propício à assimilação dos princípios educativos. Por quê? Porque nessa fase o espírito se encontra ainda em fase de adaptação à nova existência. Nós sabemos, e aí eu tento explicar um pouco, porque eu sei que, né, tem alguns amigos que não são espíritas e estão aqui, né? Então, a gente só vai tentar definir um pouquinho. Mas essa fase de adaptação é uma fase difícil, porque ele está na erraticidade, ele está nas esferas, né, espirituais, e aí ele nasce aqui, aprende a conviver, então não é fácil. Mas, por outro lado, ele é flexível e acessível aos conselhos e à experiência daqueles que o devem fazer progredir. Isso porque, meus irmãos, nós temos missões, né? Nós falamos que no planejamento reencarnatório, nós temos algumas missões. As 2 primeiras aqui é de todos nós, porque nós ouvimos com muita frequência nessa casa de bênçãos que nós estamos aqui para nos melhorarmos. Eu, muitas vezes, vivo uma vida inteira com uma pessoa e falo, eu quero tentar melhorar. Eu não vou conseguir, porque eu tenho que me melhorar, eu tenho que progredir. E é muito difícil a gente fazer isso com outra pessoa se ela não quiser. Claro que se quiser, fica tudo fácil. Mas se não, né? Então, o primeiro compromisso que eu tenho aqui é comigo mesmo. E depois eu tenho com as outras pessoas. Eu tenho por compromisso instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar suas instituições por meios diretos ou indiretos, né? Ou materiais. E como é que eu posso fazer isso? De várias formas, né? O bom dia, o vir aqui, ou ir em outra instituição. Em todos os lugares nós temos onde trabalhar, onde contribuir. Nós temos muito para dar, né? Então, é isso que nós vamos buscar. Além disso, alguns espíritos, eles renascem com a missão da maternidade ou da paternidade, né? E aí eu coloquei os tutores. Os tutores são aqueles que não são pais biológicos, né? Mas são, sim, socioafetivos. E a tutela aqui, para nós da área jurídica, ela não é essa tutela instituída judicialmente, mas é a tutela no sentido de protetor, daquele que vai cuidar, daquele que vai orientar. Então, no livro, que por sinal ficou maravilhoso, né? O trabalho gráfico é lindo, Marcos. Realmente é um dos livros, ou melhor, é o livro mais bonito que eu já vi, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar que os tutores que nós trazemos ali, né, explicando muito bem a função deles, se equiparam aos pais. Além disso, nós temos também que essas pessoas que são responsáveis, eles também responderão segundo as suas obras, certo? Bem, e aí, em relação ao exercício da maternidade, da paternidade ou dos cuidados, nós temos que, em relação aos filhos, quais são, né, de forma bem resumida, a maior missão. A primeira delas é contribuir para o pleno desenvolvimento moral e intelectual, né, dos filhos ou tutelados, para os fazer progredir. Gente, essa é sempre a nossa missão. Quando a gente fala evolução moral dos nossos filhos, essa é nossa responsabilidade. E não é assim, só do pai e da mãe, é de todos, inclusive nossa, de todos nós, né? E também assegurar o bem-estar moral das relações familiares por meio do cumprimento da lei do amor. Pois bem, vamos pensar só um pouco, né, sobre o amor. Essa palavra que nós todos amamos, né, adoramos falar sobre ela, mas, segundo a explicação dos autores
espirituais, nós não sabemos ainda o significado dessa palavra e nem o significado da palavra família. Olha o tanto que nós estamos aqui precisando aprender, né? Ainda nessa vida. Mas os autores espirituais, tanto nos evangelhos, né, na Bíblia, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, Leon Denis também, gente, toda doutrina espírita está embasada no amor. Por quê? Porque toda doutrina espírita está embasada, ou pelo menos a parte religiosa, no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é amor, é guia, é a forma como nós devemos nos comportar, certo? Bem, então esse amor, o espírito de Lázaro, eu ainda estava falando agora há pouco, ele fala do sentimento aperfeiçoado. Bom, nós sabemos que o homem ele tem uma trajetória. Isso é Darwin, né? A gente fala da evolução, não tem como, nós estamos realmente evoluindo. As ciências humanas, ela se orienta pelo espiritismo, né? Então, o espiritismo dita, e aí as ciências humanas, embora muitas vezes a gente nem saiba disso, mas o espiritismo sempre se antecipa, certo? E aí ele vai dizer que, num começo, o homem só tinha instinto. Depois ele passou a ter sensação. No momento seguinte, ele tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos, é a forma aperfeiçoada dos sentimentos. Só o homem que nós conhecemos é capaz de ter isso. É claro que os animais também têm, né? Mas aí a gente teria que fazer uma outra discussão para a gente chegar até aqui. Mas o homem, ele é capaz de amar. Ele só precisa do quê? De devotamento. Quando eu amo, eu esqueço de mim. Eu vou ao encontro do objeto amado. Né? É muito fácil falar, eu amo e ficar na minha. Não, eu vou. O amor é afeição elevada, pura, sincera, duradoura. Né? Não acaba. Nunca, nunca. Quando eu amo. Por quê? Porque eu sou leal, porque eu me coloco no lugar do outro. Né? Isso tudo está aí nessa referência que nós estamos trazendo. Mas aí, nós tínhamos que pensar, né? E aí, como é que a gente vai fazer? O que é a lei do amor? Como eu aplico a lei do amor aos filhos, às crianças em geral? E aí nós paramos um pouco e vamos tomar como princípio os 2 maiores mandamentos deixados por Jesus. Olha só, o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e a eles, aos filhos, como a nós mesmos. O dever de fazer para eles o que se deseja que eles lhes façam. É tranquilo, né? Nem tanto. Mas, e também pela prática da lei de justiça, de amor e caridade, no dever de criar, cuidar e educá-los com respeito, colocá-los a salvo de qualquer forma de violência, a fim de combater as suas más tendências. Bem, está bem esquematizado, né? Então, a gente gosta de falar, né, que a gente é professor, e a professora gosta de trazer tudo certinho. Pois bem, então, eu vou aplicar a lei do amor dos filhos com esses requisitos. Mas como é que eu faço isso? Olha o que a doutrina espírita nos inspira, nos mostra, né, através de vários autores, por meio da educação, dos exemplos, da disciplina e da não violência. Então, o que é educação? Vamos começar por ela. É um conjunto de hábitos adquiridos, correto? O que a educação faz? É capaz de combater as más tendências, constitui a chave do seu progresso moral, né, com vistas sempre à evolução moral e intelectual. E aí nós temos também a educação moral, que é o aprendizado das leis de Deus. E esse aprendizado nós temos na nossa casa aqui
abnegadas e abnegados trabalhadores que incansavelmente se dedicam à evangelização dos nossos filhos, à evangelização infantil. Com a evangelização, nós temos relatos, né, até em vários autores, que vai nos mostrar a importância dessa sementinha plantada. E só ela, lá na vida adulta, quando nós precisamos, nós nos recorremos a ela, né? Então, nós temos a educação. E aí, eu falei também através dos exemplos. Olha, esse versículo, né, contido no Evangelho segundo João, quando ele relata essa fala de Jesus. Jesus diz assim, olha, eu falo que vi do meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes do vosso Pai. Gente, se a gente olhar para isso, precisa de mais coisa? Precisa de alguma explicação? Não, mas vamos lá. Olha, os exemplos. Criança danada, né? Criança olha, observa, imita, é influenciada e aprende conosco, com os exemplos dos pais, dos tios, dos avós, né? A gente nem está muito percebendo, daí a pouco ele vai lá e faz exatamente o que nós fizemos. Por isso, Bezerra de Menezes, né, e Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nos 2 livros citados, ele fala assim, a primeira cartilha da criança na escola da vida, sim, porque nós estamos numa escola, né, todos nós aqui, é o exemplo dos adultos que os cercam. Os filhos olham e pegam o que nós estamos fazendo, né? Eles se embasam, eles se sustentam, eles vão imitar, fazer exatamente aquilo. O que é muito bom se nós tivermos boas atitudes, né? Bem, além disso, os pais e tutores, eles podem melhorar, né, o espírito da criança que deram nascimento e que lhes foi confiada. E, com isso, os filhos também vão aprender a conviver em sociedade. Gente, nós sabemos do alto índice de criminalidade, do alto índice de violência, né, do alto índice de tantas adversidades, né, da vida. E isso daí pode, nós aprendemos, né, que nas ciências humanas a gente não fecha muito as questões. Pode, mas há uma alta probabilidade de eles repetirem aquilo que eles aprenderam. E também nós temos a disciplina, né? A disciplina tão falada, né? Tão exemplificada por nós e por todos aqui. O que é a disciplina? É a melhor maneira de educá-los, né? E aí, quem está dizendo é André Luiz, né? Na Vida Continua. Inclusive, Ramiro Gama, falando dos lindos casos de Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte, né? Numa conversa entre o Emmanuel, né? e Francisco Cândido Xavier, logo no começo, eram 3 pontos básicos para aceitar a missão, né? Que ele ia psicografar e deixar tudo que deixou para nós. Ele precisa. O primeiro, quando o Chico pergunta, ele fala disciplina. O segundo, disciplina. Aí o Chico ficou assim, disciplina. Então, sem disciplina, né, nós não temos progresso, nós não conseguimos, né? E a disciplina, ela se reveste de aspectos materiais e regras de conduta moral que norteiam o dia a dia de toda a família. E aí nós temos, né, coisas simples, horário do almoço, horário do jantar, do banho, das atividades. Rigidez absoluta? Não, nunca. Mas disciplina, né? Porque senão nós não vamos, a criança fica sem comer, a criança, enfim, não dá certo. E também, por último, e aqui a gente chama atenção bastante para essas questões, é o uso da não violência. Eu acredito que todos nós aqui já tenhamos ouvido que é de pequeno que se torce o pepino, não é? Não é, não. De pequeno se ama, se cuida. Torcer pepino é outra coisa. É de pequeno que a gente vai ensinar a amar.
E aqui eu faço outro parênteses, porque nós trabalhamos com violência doméstica há mais de 30 anos. E eu, sempre acompanhando os índices, não melhora. Não melhora. Pode até não aumentar muito às vezes, mas não cai. Né? Por quê? Porque nós ainda precisamos aprender a cuidar dos nossos filhos. Né? E aí também, Hermínio Miranda é um excelente autor, e ele, no Nossos Filhos São Espíritos, que nós temos aqui na livraria, ele fala assim, o maior desafio aos pais irresponsáveis e os maiores males da humanidade é justamente a violência. Qual violência? Todas. Né? Se a gente pode sintetizar física, negligência psicológica, né? Sexual, tá? E o que é pior, né? Os pais batem nos filhos. Primeiro eles enfiam aí o celular na criança, que ela nem entende nada, e depois quer tirar o celular. Né? São coisas assim que não dá para entender. Tá? E aí nós temos isso com o nome de prática pedagógica. Né? Ou que esconde, na verdade, a grande perversidade de todos nós. Porque eu preciso ser rígido, eu preciso ter disciplina, eu preciso cansar. Daqui a pouquinho a gente tem outra fala do Hermínio Miranda, que ele explica melhor como proceder. Tá? Recorrendo aí a Maria Amélia Azevedo, ela é uma professora hoje aposentada da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Psicologia, e ela foi uma das primeiras a estudar sobre violência doméstica que eu conheço. E ela fala muito da reprodução. Quer dizer, a criança sofreu violência, com certeza ela vai reproduzir? Às vezes não, tá? Nem sempre. Mas há uma grande probabilidade. Né? E exatamente isso que a doutrina espírita também, né, vai nos explicar por meio de Emmanuel. Né? Ele diz assim, olha, se as pais não abandone seus filhos ao processo evolutivo da natureza animal, pois a criança devolverá todos os bens e todos os males que depositarmos no seu espírito, né? Invariavelmente de acordo com o que recebeu. Esse versículo constante, né, nas epístolas de Paulo aos Efésios e aos Romanos, também é muito interessante. No livro, nós trazemos o Rui Kremer, que é um grande estudioso da vida e das obras de Paulo. Ele vai dizer, né, explicar essa fala. Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas educai-os na disciplina e correção, segundo o Espírito do Senhor. Deixa dúvida, gente. Qual é o Espírito do Senhor? Amor, respeito, carinho, devotação. Né? Só nós temos esse requinte. E ele vai explicar que Paulo, né, o nosso querido Paulo, ele sofreu muito quando criança. Né? E ele vai dizer que a disciplina e a correção deve se fazer segundo o espírito do amor. Né? E, terminando aqui só essa parte, nós vamos ver que, em decorrência da lei de causa e efeito, nós podemos responder aquele primeiro objetivo que nós trouxemos, ver as implicações decorrentes do cuidado e da falta deles na vida dos filhos. Né? E aí nós já falamos agora, né? Eles possivelmente reproduzirão a violência recebida em suas futuras relações sociais. Os pais, com certeza, serão abandonados. Nós temos índices muito grandes, né, de abandono dos filhos por seus pais. Nós também vamos ver, como diz o apóstolo Paulo, né, a descrença, a ira e a morte, né, o suicídio que a gente tanto discute, né, que a gente procura aí, meios para socorrer diante em razão da violência recebida. E também a falta de responsabilidade social, que a gente vê pelo alto índice aí de criminalidade. E, para concluir, nós vamos falar, olha, quem ama não bate. É incompatível, não posso amar e bater. Bater dói.
falar que você é culpado porque você fez isso. A criança, muitas vezes, né, ela não tem algum hábito e você não gosta e você fica criticando. Isso é humilhar. Não é por aí, né? Não abandona, porque amor é querer bem, é respeitar, é ter afeição, dedicação, é se colocar no lugar do outro e não fazer a ele o que nós não queremos. Gente, é um exercício, vale a pena tentar, tá? Pois bem, e vocês vão me perguntar, Leia, mas aí o que está acontecendo? Acontece que a criança foi maltratada, nós ou os pais faltaram com seus deveres. E como é que fica isso segundo a doutrina espírita? Quando o espírito regressar à pátria espiritual, a espiritualidade amiga e os autores, abnegados autores, né, da doutrina espírita, eles vão nos explicar o seguinte, olha, em relação aos pais e tutores, a responsabilidade nunca é relativa. Nós somos sempre responsáveis. É isso que ele está querendo dizer. E nós responderemos ou seremos recompensados no mundo corpóreo ou espiritual, segundo as nossas obras. Então, isso é muito importante. Nós somos sempre responsáveis? Somos sempre responsáveis. Em relação ao filho, gente, olha a beleza. Em relação ao filho, ao tutelado, nós falamos agora há pouco que todos nós somos espíritos imperfeitos. Não dissemos isso? Pois bem, acontece que entre nós, entre os nossos filhos, uns são um pouquinho mais adiantados no sentido de ter já se despojado de algumas desvirtudes, né? Menos orgulho, menos egoísmo, né? Então nós temos já espíritos um pouco mais avançados, enquanto outros são ainda não alcançaram. Vão alcançar? Sim, todos alcançarão. Todos nós alcançaremos a angelitude. Todos nós progrediremos. Depende dos nossos esforços para ir ou não, melhor ou pior. E aí, Hermínio Miranda, né, e Gesiel Andrade, eles falam muito legal. Eles falam assim, olha, espíritos rebeldes, agressivos, dado a violência e a crueldade, apesar da boa educação, eles não conseguem se despojar de suas desvirtudes. Então, os pais são virtuosos, fizeram tudo certinho, mas o espírito é arraigado, ele tem muita maldade, ele é um espírito muito agressivo, violento, e os pais tentam. O que os pais têm que fazer? Eles precisam ser reorientados num firme regime disciplinar sem violência. Gente, violência nunca, qualquer tipo. Tá? E o que é o firme regime disciplinar? É eu intensivar aquilo que nós falamos, o exemplo, o diálogo, a tolerância, a paciência. Eu vou falar uma vez, eu vou falar duas, eu vou falar 1000 se for necessário. Cuidado com a violência psicológica, né? Eu vou simplesmente estar ali mostrando, conversando, exemplificando, com muito mais afinco. São aqueles, muitas vezes, que a gente ouve, esse filho me dá um trabalho, mas é meu filho e eu amo. Ótimo, então vamos cuidar. E existem espíritos, ao contrário, né, que já são mais experientes e maduros e já realizaram certo progresso. E apesar dos maus exemplos, da má influência, né, eles são naturalmente propensos à prática do bem, a ter uma boa conduta, uma conduta moral, uma conduta ética. E esses também precisam de cuidados, né, para não se desviarem do bem. Porque se eles não forem criados com educação, com disciplina, né, sem qualquer forma de violência, com certeza se desviarão do bem. E agora, já partindo aqui para as nossas últimas considerações, o primeiro objetivo nós respondemos, né, das implicações dos cuidados e da falta deles em relação ao filho.
né? Agora vamos ver o segundo. Vamos pensar numa forma de educar os nossos filhos, de modo a oportunizar eles a sua evolução moral. Educá-los segundo a lei do amor e tudo aquilo que nós falamos sobre ela. Pois bem, a doutrina espírita vai nos explicar que a criança, criada, cuidada e educada sobre a lei de justiça, amor e caridade, com respeito e colocada a salvo de qualquer forma de violência, ela vai estabelecer, ela tende a estabelecer relações de igualdade, liberdade, fraternidade, solidariedade, de forma muito mais tranquila. Ela vai se aperfeiçoar e se elevar moralmente e intelectualmente, e com isso ela vai evoluir. Além disso, pessoas boas, pessoas bem criadas, pessoas amadas, respeitadas, elas tendem a assegurar o bem-estar moral da humanidade. E aí nós temos a evolução moral do nosso planeta. Porque quando os nossos filhos forem melhores, quando essa geração, quando nós formos melhores, porque também o livro é dedicado, né, às crianças, inclusive a que existe dentro de nós. Porque todos nós, todos esses ensinamentos servem para todos nós, certo? E aí, então, vai haver uma melhora, né? Uma evolução moral da Terra rumo ao mundo de regeneração. E nós, os nossos filhos, os nossos amores, serão com certeza mais felizes, tanto nessa vida quanto na vida espiritual. Para encerrar, André Luiz tem uma frase também modificada, mas é uma conversa, né, que ele relata do instrutor Ribas com a Evelina. E ele vai falar até de um ex-namorado dela, ele fala, o coração fala sem palavras. Essa frase me chamou muita atenção. Os nossos corações falam sem palavras. Nós não precisamos falar, os nossos corações, as nossas atitudes falam sem palavras. E nós vamos, com base nessa frase, verificar o seguinte: a luz lançada pela doutrina espírita nos leva, então, à compreensão das questões que envolvem a criação e a evolução moral das crianças, né? E também nós vamos verificar que é nossa a responsabilidade de retirar o véu que cobre nossos corações para deixar brilhar e falar sem palavras. Todos, meus irmãos, todos somos igualmente responsáveis pelos cuidados, pela formação e pela evolução moral de todas as crianças. Todas são nossos filhos de coração. Que Jesus nos abençoe e nos proteja nessa caminhada. Gratidão.